Meu boa noite a todos. Saúdo de uma forma especial o prefeito municipal desta cidade, São Pedro, o atual, bem como o prefeito recentemente eleito, tomando posse no início do ano que vem. E hoje me foi concedida a palavra para que eu falasse alguns aspectos concernentes às nossas viagens à Alemanha e à Polônia. Eu falo nossas, porque dessas duas viagens da Alemanha e à Polônia, eu fui agraciado com um convite formulado pelo senhor Fred, por intermédio do senhor Van der Weg, das malhas Malve, para participar de duas delas, o que muito me honrou. Além dessas duas viagens à Alemanha e à Polônia, conhecendo detalhes in loco daquelas cidades das quais têm vindos a maior parte dos nossos imigrantes alemães, especificamente aqui na região do Hunsrück e também da Pomerânia. Além dessas duas viagens, fui agraciado com um convite também, por intermédio do Sr. Fred, para participar de um evento internacional na Patagônia chilena, lá no sul do Chile, para fazer uma palestra a respeito da visibilidade étnica dos imigrantes alemães procedentes da região do Hunsrück, aqui no nosso estado. Essa palestra está devidamente disponibilizada na internet e tem uma cópia aqui neste momento, que eu faço questão também de, neste ato, entregar ao Fred, para que ele faça também chegar às mãos do seu Vander. Obrigado, Tony. E eu falo isso para dizer que a multiplicidade étnica do nosso Estado, que pode ser entendido como uma colcha de retalho, está cada vez mais saliente. Neste momento eu acabo de receber uma cópia de um livro intitulado O Dialeto Tarentino no Brasil. Parte desta pesquisa foi realizada em loco, aqui na região, mais especificamente em Nova Trento. Foi lançado no último sábado, naquela cidade. Ontem tive também a honra de participar dos festejos alusivos aos 180 anos de fundação da colônia Nova Itália, aqui na localidade de Colônia, em São João Batista. 132 famílias, há 180 anos lá têm se estabelecido. E assim, sempre mais estudos, pesquisas estão sendo desenvolvidas para revelar esse rico aspecto étnico que compõe a nossa população. Além disso, todos nós sabemos que a colonização alemã, mormente com a participação dos imigrantes do Hunsrück, se iniciou aqui em nosso estado a partir do ano de 1829. Mas 1829 existia a Alemanha? Quem são os alemães? Quem são os imigrantes da região do Hunsrück? Nós sabemos que a Alemanha, enquanto Estado, enquanto país independente, é da década de 1870, com Bismarck. E antes disso, o que existia? Se não existia a Alemanha em 1829, como podemos ter uma colônia fundada por alemães? Estranho, não é? Então, no século XIX, até a reunificação ou a fundação do Estado da Alemanha, existiam muitas unidades administrativas independentes. Cidades-estados, ducados, condados, muitos dos quais totalmente independente com relação ao poder central, que passa a existir somente com a reunificação da Alemanha. Se não existia a Alemanha, esses imigrantes vêm de uma determinada região. A maior parte em nossa região vem especificamente da região do Hunsrück. E assim, entendendo, nós devemos entender também que o conceito de nacionalidade independe do local de nascimento desses imigrantes.
Nacionalidade é um aspecto, cidadania é uma outra atribuição. A nacionalidade é basicamente reconhecida nesses imigrantes naquele contexto do século XIX, mediante o uso da língua, do idioma ou do dialeto alemão. Então vamos retomar alguns desses aspectos para que a gente possa entender exatamente o contexto atual que a gente vive e nele arregaçar as mangas e lutar para a implantação de uma entidade que possa representar os descendentes dos imigrantes do Hunsrück na nossa região, através, basicamente, do sentimento de pertença. No século XIX, nós sabemos que 5 milhões de imigrantes saem da Alemanha e têm destino os mais diversos países. Somente entre 1819 e 1856, quase que 1.800.000 alemães, procedentes dessas mais diversas regiões, deixam a Alemanha, sendo que 1.200.000 tem como destino os Estados Unidos. Ah, Tony, e o Brasil, quantos vêm? De 1819 até 1950, o Brasil recebeu em torno de 250.000. Nós falamos aqui antes, foi dito, os descendentes do Hunsrück são quantos hoje em dia? 5 milhões, olha só. E nós temos, num recorte cronológico de 1819, eu repito, até 1950, em torno de 250.000 imigrantes alemães. E isso tem uma razão muito simples, através da descendência. Há 160 anos saiu um imigrante alemão da região do Hunsrück, Peter Jochen, o meu ascendente. Tinha 25 anos. Aqui ele casou, teve 6 filhos e hoje somos 4.000 descendentes, entre vivos e falecidos. Todos devidamente contabilizados, registrados através da genealogia. 4.000 descendentes, principalmente na região sul do Brasil, também em Rondônia, na Venezuela, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha e na Itália. Um jovem que aos 26 anos, há 160 anos, se estabeleceu aqui no Leffelscheid. Esses imigrantes alemães, tal qual o Peter Jochen, veio da região do Hunsrück, que é uma região hoje localizada no estado da Renânia-Palatinado, basicamente entre os rios Reno e Mosela. Mas também tivemos imigrantes vindos da Pomerânia e também da Westfália, além de outras regiões. Mas por que esses colonos, esses imigrantes no século XIX saem de lá em busca de um mundo melhor? Basicamente em função do aspecto econômico. A vida estava muito ruim. E qual o destino deles? O Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Austrália. E o que eles pretendiam? O lavrador, o colono alemão, quando transpõe o oceano, ele quer ser, sobretudo, senhor de sua terra. Eles tinham um desejo muito grande de ser dono de um pedaço de terra, o que as circunstâncias lá na Alemanha muitas vezes negavam. Mas por que muitos iam para os Estados Unidos e não vinham para o Brasil? Basicamente devido à distância, o valor da passagem. Vindo para o Brasil, representava 2 vezes a possibilidade de ir para os Estados Unidos em termos de custo. A existência de latifúndios, um clima muitas vezes entendido como insuportável para os alemães, a falta de uma legislação adequada, restrições religiosas. A nossa Constituição de 1824 determina a religião oficial do Brasil, a Católica Apostólica Romana. E se nem todos os imigrantes professassem a religião católica, e daí? O que fazer? Como entender essa restrição? Houve dificuldades. E o que o governo desejava aqui no Brasil? Resolver problemas de despovoamento,
instituiu uma classe média, que na época inexistia. Existia os escravos, portanto, aqueles que não tinham capital, e os donos das fazendas, aqueles que tinham muito capital. Isso fazia que a economia não havia possibilidade de circular. Se alguém não tem capital, como vai fazer circular a economia, ainda que alguém tenha muito a ofertar? Houve outras manifestações, outras razões, mas, sobretudo, o que o Brasil pretendia com a imigração é constituir aqui uma nação branca. Isso porque nós tivemos o aspecto da escravidão no Brasil. E naquelas circunstâncias, se debatia muito a inconveniência do Brasil, no sentido de temer uma possibilidade de uma revolução negra que pudesse tomar o poder, tal qual havia acontecido no Haiti. Essa foi também uma das razões pelas quais se desejava branquear a raça no Brasil. Como se faz isso? Trazendo imigrantes. De onde? Basicamente da Alemanha, países vizinhos, e algumas décadas depois, da Itália. Então, se desejava no Brasil a constituição de uma nação branca, de língua portuguesa, civilização latina e de economia capitalista. Nós sabemos que, com o passar do tempo, das décadas, esse intuito, de certa forma, foi realizado. Onde esses colonos são fixados, são instalados? Em diversas regiões, basicamente no sul e no sudeste. A partir de 1818 na Bahia, com a fundação da colônia Leopoldina, depois Nova Friburgo em 1822, São Jorge dos Ilhéus também na Bahia, e depois, basicamente na região sul. 1829, na terra que hoje nós estamos, São Pedro de Alcântara. Logo depois, esta colônia recebe uma subdivisão, um apêndice, um anexo, com a fundação da colônia Vargem Grande, lá no Vale do Cubatão, hoje o município de Águas Mornas, que neste ano, 2017, também está completando 180 anos de fundação. Na mesma época em que foi fundada a colônia Nova Itália, com os italianos, no Vale do Rio Tijucas, hoje São João Batista. Depois da colônia Vargem Grande, temos a colônia Santa Isabel, Águas Mornas e Rancho Queimado, Piedade, lá em Governador Celso Ramos, Santa Leopoldina, nas imediações de Antônio Carlos, Teresópolis, Águas Mornas e São Bonifácio, e, por extensão, o Vale do Itajaí e norte do estado. Hoje, em nossa região, nós temos, em estatística do IBGE 2011, mais de 1 milhão de habitantes, para ser exato, 1.027.000, compreendendo aqui na mesorregião também de Florianópolis, estatística do IBGE de 2011. Repito, nós temos também 5 milhões de descendentes do Hunsrück. Qual é esse percentual aqui na nossa região? Eu desconheço pesquisas nesse sentido. Mas o sentimento de pertença, o sentimento de identidade, é o conceito que sintetiza um conjunto de sentimentos, os quais fazem um indivíduo sentir parte integrante de uma sociedade, de uma etnia ou de uma nação. E legitima esse sentimento com ações, com atitude. O que faz um gaúcho sair do Rio Grande do Sul e para o Nordeste e lá montar um CTG? Nada mais do que o seu sentimento de pertença. Se ele faz isso, tem motivação para tal, arregaça as mangas, qual é o sentimento de pertença que existe entre os descendentes
dos imigrantes da região do Hunsrück na nossa região. Hoje nós fomos colocados, estamos diante de um exemplo muito bem sucedido dos pomeranos, que estão espalhados na região sul, no sudeste, que tem o seu dialeto já oficializado, para alguns língua, danças, usos, costumes e tradições. Inclusive hoje está terminando o encontro nacional. Se eu não me engano, é o 5º Pomer, na cidade de Canguçu, no Rio Grande do Sul. Reúnem-se as pessoas interessadas nesse tema para discuti-lo, para socializá-lo, para internacionalizá-lo. Não fazer de usos e costumes elementos básicos também do sentimento de pertença a uma ilha. Talvez seja isso que esteja faltando ainda em nossa região. Dar uma visibilidade étnica regional, capaz de identificar e definir os descendentes desses imigrantes e motivá-los, sobretudo, ao engajamento. Nós somos ilhas ainda, apesar de que nas últimas décadas muito já se foi feito. Há mais de 2 décadas, eu particularmente tenho me dedicado aos estudos, à pesquisa, à publicação de elementos que possam, de certa forma, desvendar o nosso passado. Porque se nós não conhecemos nem o nosso passado e não temos interesse por ele, quem é que vai ter? Que etnia vai fazer isso em nome de uma outra, a não ser nós mesmos? Então, o compromisso com o legado dos antepassados e presentificá-lo no cotidiano é sim um desafio que se impõe, sempre mais. E eu entendo quando o seu Van der Weg propôs essas 2 viagens na Alemanha, ele estava sobretudo semeando. Mas cedo ou mais tarde a colheita vai acontecer. Quer estamos ou estejamos nós mais ou menos engajados. E nós já temos alguns exemplos aqui na nossa região. A instituição de um circuito intermunicipal que pretende, apesar de muitas dificuldades na sua constituição, coordenação, apoio, a divulgação do seu potencial em termos regionais. Vender a região para aqueles que desejam nos conhecer e nos visitar. Os grupos de danças alemãs, as pesquisas sobre a imigração, os sites que divulgam aquilo que é produzido e incentivam de uma forma excepcional hoje a pesquisa genealógica. Há muito tempo fui informado e recentemente foi constatado que a genealogia na internet só perde em termos de pesquisa e consequentemente de interesse para o assunto religião, o segundo por sexo, o terceiro genealogia. Como nós não podemos definir, obviamente, para onde vamos após a nossa vida terrena, muitas vezes a gente pretende saber ao menos de onde viemos. E eu, particularmente, como pesquisador, tive a honra, após anos de pesquisas, muitas dificuldades, muitos percalços, um dia descobri a cidadezinha, a aldeia. Para nós a aldeia é de índio, mas na Alemanha não, é uma vila, é um Dorf. Recebi de um pesquisador lá da Alemanha, quando foi fazer uma pesquisa na diocese de Trier, ele localizou lá a certidão de batismo do Peter Jochen, o meu ascendente, e me mandou. Fiquei felicíssimo da vida, porque lá constava a aldeia de nascimento, coisa que há anos eu estava buscando, e encontrava muitas dificuldades. A aldeia chama-se Komen, tem 286 habitantes, minúscula. Hoje, a população não passa muito dos 286. Já visitei 2 vezes a cidadezinha. Imagina a emoção de chegar lá
após 160 anos da saída do meu ascendente, voltar lá para conhecer, para pesquisar, visitar a casa em que ele nasceu, a capela em que ele foi batizado e está lá até hoje, e ser recebido pela população, por alguns membros da família que até hoje lá residem. Foi muito emocionante. Mas hoje nós temos uma experiência com relação aos aspectos étnicos que compõem essa colcha de retalho do nosso Estado, principalmente aqui, de uma forma muito substancial, representada pela etnia dos pomeranos, um desafio. Oxalá possamos nos reunir daqui a 6 meses, 1 ano, talvez aqui nesta cidade, para lançarmos algo semelhante. Por que não? Visibilidade ou presença da etnia Hunsrück no nosso estado, na região sul e no Brasil. Por que não reunir diversas pessoas que estão desenvolvendo pesquisas, publicar e socializar este conteúdo, pretendendo novamente ser sal, ser fermento nesta massa, para que ela possa crescer e se desenvolver. Mas esse desafio não pode ser de uma pessoa só individual. E aí, neste momento, eu rendo minha gratidão ao seu Vander Weg, que, de certa forma, não tinha nenhuma obrigação de fazer o que fez. Viabilizar passagens, estadias, retorno de 150 pessoas aqui do Brasil, para que pudesse visitar a terra dos seus antepassados. Ele investiu, ele semeou, e hoje nós já estamos colhendo. Principalmente a etnia pomerana. Oxalá, daqui a 6 meses, 1 ano, possamos também a etnia do Hunsrück desabrochar de uma forma ainda mais intensa. Também temos, em termos de consequência, a instalação da Casa Wepk, museu, aqui em São Pedro. Atitude elogiada, louvável, digna de imitação, assim como as festas temáticas. Oxalá elas pudessem existir ainda com maior profusão em diversas cidades, em diversas localidades. Estabelecimentos de lazer, entretenimento, temáticos. São novidades na nossa região e que precisam ser implementadas, que precisam ser apoiadas, para que aquele sentimento de pertença, aquela identidade, muitas vezes fragmentada, a gente possa constituí-la de uma forma mais consistente. E essa não pode ser a missão de uma pessoa, de 2, de 5 ou de 10, ou de uma cidade, mas sim de parte significativa daqueles 5 milhões de descendentes da região do Hunsrück que habita o Brasil. E eu já vou terminando, aliás, bastante extensiva, para um final de feriado. Talvez se tivéssemos feito ontem, dia 14, em função do feriado hoje, dia 15, fosse um pouco mais conveniente, até porque amanhã, quarta, dia 16, é dia útil, dia de trabalho. Essas boas práticas, as práticas exitosas que a gente vê entre a etnia pomerana, inclusive com o lançamento hoje do livro, é uma convocação para que também os descendentes do Hunsrück arregassem as mangas e coloquem as mãos na massa. E é também, sobretudo, uma grande homenagem a quem nos legou a existência, aos nossos antepassados. E, em homenagem a eles, e terminando a minha fala nesta noite, vamos dar uma salva de palmas a esses nossos antepassados que têm nos legado a existência? Agradeço a paciência e a atenção de vocês e me coloco à disposição para, em qualquer outro momento, poder falar mais a quem assim o desejar sobre essa temática que para mim é muito especial. Obrigado e boa noite.